Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Hoje já são 26 de junho de 2024. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Café com Santo Antônio. Hoje, domingo, 23 de junho de 2024, agora já são meio-dia e 25. Estamos entregando aqui na cidade estrutural as cestas e também os cobertores e algumas outras roupas doadas na nossa paróquia Santuário Santo Antônio. Estamos fazendo essa entrega aqui na cidade estrutural. Está conosco alguns crismandos que estão fazendo essa entrega, catequistas, pessoal das barracas, da nossa festa, do nosso Arraiá de Santo Antônio, que ajudaram, alguns benfeitores que ajudaram também para que a gente pudesse concretizar essa ação social aqui na cidade estrutural. E aqui no nosso Café com Santo Antônio nós vamos trazer então mais uma das homilias que foram proferidas no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Então nós vamos trazer novamente aqui no nosso programa uma dessas homilias, proferida por um dos presidentes aqui das nossas missas durante o dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Amados irmãos e irmãs devotos de Santo Antônio, que o Senhor vos dê a paz. Celebramos nesta solenidade o nosso querido e bem-amado Santo Antônio de Pádua, mas antes de tudo, celebramos a humildade de um homem que de rico se fez pobre, conforme São Francisco, o seu santo fundador. São Francisco de Assis foi um baluarte para o seu tempo e continua sendo nos dias de hoje, especialmente quando vai ensinar o que é a vida de oração. Neste ano nós contemplamos sobre o modo de orar. O que é oração senão o modo de ser e de viver do cristão? Se eu não aprender o que é orar, eu não sei o que é dialogar com Deus. A palavra oração é o comunicar, o falar, exige ação. A ação que é Deus que ouve e que responde o meu pedido. O grande processo que o Senhor nos convida na primeira leitura, usarmos da sabedoria. E aqui eu vos peço, usem da sabedoria infusa do Espírito, a sabedoria de Deus. Porque tem muita gente que usa sabedoria, mas é tudo menos sabedoria de Deus. Tem muita gente que confunde a sabedoria que nós conquistamos com esforço, com estudo, com a sabedoria divina. E tem gente que usa dessa sabedoria para ludibriar, para destruir a vida do irmão. Sabedoria, santa sabedoria, Sofia, é aquilo que nos ensina a compreender o que é Deus e como Deus quer que nós hajamos na nossa vida. Foi os passos na conversão de Santo Antônio. Nosso irmão Fernando, de filho de um nobre português, se fez opção de seguir a vida religiosa como agostiniano por causa de um passo importante na vida dele. Quase matou um próprio primo e, como remissão, ele entregou a sua vida em conversão. Muitas vezes nós precisamos ter atos de fé para compreender o que é a vontade de Deus. A conversão de Antônio a ser franciscano, de um agostiniano, um cônego regular, de um homem douto, de uma vida de mosteiro, para uma vida de convento, uma vida de simplicidade, de descalço, caminhando, exige conversão. Quem é rico, que fica pobre,
sofre porque não sabe o que é. O pobre que fica rico e volta a ser pobre vai sofrer porque vai voltar à vida que sabia. Quem não sabe, sofre. O que nós queremos dizer com isso? Os reveses da vida devem nos preparar. E como nós somos preparados? Uma vida de devoção, de oração. Uma vida que se prepara para todos os reveses. Nós precisamos aprender a preparar nossa caminhada para que nada nos tire da santa devoção. Frei Francisco, na época ainda superior nosso, São Francisco de Assis, escrevendo um bilhetinho que todo mundo conhece, um dos pequenos textos das fontes franciscanas, fala a Frei Antônio, meu bispo: peço que ensines aos frades a santa teologia, as sagradas palavras, mas que eles não percam o espírito de oração e devoção. Esse espírito que nos ensina a humildade. Nós conhecemos Antônio pelo pão, mas a gente não sabe muitas vezes o porquê do pão que se multiplica. Nós conhecemos Antônio por tantos milagres, mas Santo Antônio é dos santos, poucos santos da igreja que é doutor, que de santa sabedoria sabe muito, mas que abriu mão desta sabedoria por causa da sabedoria do alto. Aprender a humildade, a santa humildade, a esposa de Cristo. A santa sabedoria que nos ensina a ser humildes com o que precisam. Quando no Evangelho se fala do envio, eu sempre lembro de Antônio querendo ir para o Marrocos. Não chegou nem perto. Quando ele saía de Portugal, que ia para o Marrocos, uma tempestade jogou o navio para a costa da Itália. E ali ele compreendeu que não é aonde nós queremos, mas aonde Deus nos envia que nós precisamos anunciar. Não é aonde nós achamos que precisamos ir, é aonde Deus nos quer. E muitas vezes está lá no seu lar. A gente quer pregar no lar do outro, a gente quer pregar na vida do outro e esquece que muitas vezes a nossa casa precisa ser convertida. Esquece que dos nossos precisam ouvir palavras de sabedoria. Eu estava hoje na confissão lembrando de algo interessante. Muitas vezes os filhos não querem ouvir os conselhos dos pais porque acham que os pais são ruins, não querem que eles cresçam, não querem que eles façam. Vocês sabem o que é a verdade? Quando o pai de vocês fala assim, não faz isso, 99% eles já caíram no mesmo buraco, na mesma esparrela. Eles estão te dando o conselho, não faça, porque você pode cair. Mas a gente, filhos bons, amados, né, que gosta de ser arrogante, brincamos que a gente cai no buraco. E aí a gente volta. Eu gosto muito da poemia, do pequeno poema do Kiko, né? Volta o cão arrependido, com o rabo em meio às pernas, com a orelha caída. Quer dizer o quê? A gente vai voltar toda vez aonde é necessário. O filho volta com as orelhas caídas, com a cara de cachorro que caiu da mudança, perdido, sem saber onde ir, e vai falar para os pais: bem que você tinha razão. E isso pode ser cedo ou tarde. O importante é que nós reconheçamos: a nossa casa é o primeiro lugar da conversão. A nossa casa é o primeiro lugar que a minha oração tem que fazer efeito. A minha casa é o lugar de oração. A minha casa é o lugar onde o Senhor quer que eu faça o envio. Se eu consigo converter os meus, é porque eu sei da capacidade dos meus de amar. Se eu consigo amar, eu sei que eu vou conseguir atingir os outros, porque o amor tudo pode.
tudo crê, tudo conserva, tudo nos garante. E o amor, gente, não é nos tirar do sofrimento e das dores, não. É um amor realista. Qual é o amor mais realista que nós tivemos até hoje? Aquele que deu a vida por nós na cruz nos ensinou qual é o maior dos amores. Nos ensinou o que é dar a vida. Nos ensinou o que é ser sinal de salvação. E continuando a história sobre o martírio, Antônio queria ser franciscano por causa de 5 frades humildes, chamado por nós na ordem franciscana de protomártires do Marrocos. Os 5 primeiros que saíram em missão. Na nossa regra fala que os irmãos que queiram ir entre os sarracenos peçam a devida licença ao superior. Aos sarracenos eram os infiéis, aos muçulmanos. Usando o hábito, falando em nome de Deus, a primeira coisa que ocorreria era a morte. E eles foram ao Marrocos defender a fé, converter aquele povo. E por 2 vezes conseguiram tirar eles do martírio. Da terceira vez não conseguiram. Eles conseguiram o intento deles. E Antônio viram aqueles 5 frades que iam felizes para o Marrocos voltar os 5 caixões. E aquilo foi de impacto. E aí a gente precisa se perguntar: o que na nossa vida impacta? O que em nossa vida tem impacto nos nossos modos de agir? Celebrar a Eucaristia, comungar do corpo e sangue do Senhor, deve ter impacto no meu modo de agir como cristão. Para Antônio, ele deixou de ser um cônego regular, um agostiniano, e se tornou um humilde frade, que foi porteiro, que foi superior de convento, até se tornar um grande pregador e defender a fé. Martelo dos hereges por causa disso, defesa da fé. Agora a gente vende a nossa fé por qualquer coisa. E quer começar por algo? Quem aqui faz simpatia com Santo Antônio? Vocês sabem que isso não pode, né? Quem aqui sequestra o menino Jesus? Quem aqui põe de cabeça para baixo na água, na farinha e vai? Isso é simpatia. Isso não faz parte do nosso ser cristão. Isso não pode. Agora o Frei fala, aí lá fora tem tanta gente comprando para isso. E sinceridade, Antônio não é conhecido como santo casamenteiro do jeito que vocês querem, não. Lá vai o Frei derrubar outra coisa. Antônio é conhecido como santo casamenteiro porque ele ajudou muitas meninas a casarem, a conseguir o dote para casar. Porque naquela época, se você não tinha o dinheiro do dote, não casava. E tinha que ser da mais humilde à mais abastada. Então muitas meninas não tinham o dinheiro, porque a família era pobre e não tinha como dar. E Antônio conseguia. Antônio conseguia de quem? Muitas vezes dos usurários. Quem eram os usurários? Eram os agiotas modernos nossos. Aqueles homens que cobravam 3 vezes mais. E Antônio sabia, e Antônio lutou contra esses homens em Pádua. O que Antônio fazia? Era um pecador público, mandava um bilhetinho. Esta menina precisa de tanto para o casamento. Você, como pecador, dê. Era a penitência dele. O que essa pessoa fazia? Entregava os dinheiro. Muitas vezes ela chegava para Antônio, Antônio falava: esse é o seu, é para você. Quando a pessoa não queria, muitas vezes ele passava na porta e jogava o dinheiro pela janela. Interessante, por isso que ele se torna o santo casamenteiro. Agora, se vocês querem arrumar um bom casamento, reza a São José, para que tenha um bom homem.
e a Nossa Senhora para ter uma boa mulher. Porque quando a gente reza o responsório de Santo Antônio, vai falar que ele encontra objetos perdidos. E aí, lá na esquina do rio, na curva do rio, encontra um objeto perdido, que é um homem ou uma mulher, e joga na tua vida, e você vai falar: nossa, Santo Antônio só me deu tranqueira. A culpa não é de Santo Antônio, não. A culpa é sua, que não fez o seu papel de orar querendo um bom esposo ou esposa. Não joga na culpa de Antônio, não, porque ele não vai receber, não. Nós precisamos pedir, mas nós, mais do que pedir, precisamos orar, conversar e dialogar com Deus. A este Antônio, humilde servo, que nos ensina a amar, que nos ensina a orar na humildade, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, nos envia como servo humilde. Vamos pedir que possamos dar o pão, e aí a gente chega. A imagem aqui é muito simbólica, do menino Jesus que aparece no braço de Antônio, da palavra, que muitas imagens têm com o menino Jesus em cima, porque Antônio, como pregador da palavra, como muito amado do pequeno menino e olhava com carinho, ele agora pode perceber que na mão do menino Jesus se encontra o pão. E o pão que Antônio oferece é o pão do convento que ele tirou para dar aos pobres. Por isso que Antônio é conhecido como o que dá pão aos pobres. Porque quando o irmão foi buscar o pão para comer, não tinha mais pão. E Antônio, em oração, providencia. Nunca faltou pão. O pão que nós precisamos começa com o pão da palavra. Se na minha casa o pão da palavra e o pão da Eucaristia faz presença, o pão da mesa nos alimenta, nos dará continuidade. E este pão precisa ser dado aos que precisam. Por isso que Antônio se torna um santo tão caro a nós brasileiros, que abre as portas das festas juninas, que é outra coisa que a gente ama, né? Brasileiro, como povo festeiro, ama os festejos de junho, que nos lembra da bondade de Deus para conosco. É um mês cheio, porque são os grandes santos que nos ensinam o que é amar. São grandes santos que nos ensinam o que era a vida de oração. São grandes santos que nos ensinam o que é devoção. Devotar, dar a vida ao outro. E eu concluo a homilia vos perguntando: como anda a sua devoção ao Pai? Como anda a sua devoção ao seu lar, como filho e filha, como pai e mãe? Como anda a sua devoção? Porque aqui nós nos alimentamos para termos uma vida devota na nossa casa. Aos religiosos e religiosas, nós precisamos tornar a nossa casa o lar. Interessante que a palavra igreja, eclésia, domus, vem de casa. A casa de oração, o lugar onde nós nos reunimos para sermos irmãos. Na Irmandade, que é tirada de Francisco, nós aprendemos a viver de tudo o que nós temos, nós damos a Deus. Da sabedoria humana, eu aprendo o que é a sabedoria de Deus. E com a sabedoria de Deus, eu aprendo a servir os irmãos e irmãs, nos mais pobres, nos que necessitam, nos nossos lares, porque muitas vezes tem pessoas lá dentro precisando. Algo que o mundo hoje está tão necessitado. Nós continuamos caminhando no mundo da indiferença. Nós não vemos o sofrimento muitas vezes. Nós vemos o sofrimento longe e condoemos, mas o sofrimento perto da gente a gente não consegue ter. Eu fiquei muito feliz quando eu vi os brasileiros se reunirem para ajudar o Rio Grande do Sul.
sinal que nós ainda conseguimos nos doer com a dor do outro. Sinal que nós aprendemos o que é ser irmão um do outro. E que esses gestos possam continuar nas nossas casas, nas nossas paróquias, nos lugares onde nós precisamos ser sinais para o outro, aonde nós precisamos ser cristãos. A palavra cristão é tão bonita e é um peso nas nossas costas. Seguidores de Jesus Cristo. Quem é cristão já sabe o que precisa fazer. Já sabe como caminhar. Eu gosto muito da música do Padre Zezinho e ela é muito poética para nos ensinar o que é a vida de cristão. Um dia uma criança me parou, tarefa escolar para cumprir, e com um sorriso me perguntou o que era preciso para ser feliz. E aí a resposta: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentiu. E ao chegar o fim do dia, sabendo que seríamos mais felizes. A resposta a gente sempre tem. Mas as trevas dos dias a dias, muitas vezes, as nossas dores não nos deixam ver. A gente precisa abrir o coração para compreender. Nós não precisamos de muito. Nós precisamos, sim, de uma fé que nos torne capazes de acreditar, de ter esperança para realizar, para que possamos viver a plenitude. Santo Antônio fez isso. De 5 frades humildes, se tornou sinal para a vida dele, para converter uma cidade que estava tomada pela indiferença e pelo pecado. Precisamos somente de continuarmos sendo seguidores do caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E somente a Ele nós chegamos ao Pai. A Antônio, nossa veneração por ter sido seguidor de Cristo, filho humilde de Francisco. E mais do que isso, um homem que viveu a capacidade de muito amar, de muito servir e de muito ser. Que nós possamos aprender, como devotos e devotas, aprendamos a ser como Francisco, ser como Antônio, pisando nas pegadas de Jesus Cristo. É este o nosso grande e amado sinal. O amor que é amado, que vem ao nosso encontro a cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Já chegamos ao final do nosso Café com Santo Antônio. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. Com a intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu tô bom passado. Paz e bem.